Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão. Um abraço para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio, turma 101, 102, 103 e 104. Hoje começamos um assunto novo, a reforma protestante e a contra-reforma católica. Na verdade, nós temos esse conteúdo no módulo 5, página 265, página 273. É a reforma protestante. Fatores que colaboraram. O que vai acontecer numa análise geral? É que nós tínhamos até esse momento, século XVI, nós tínhamos, na verdade, igrejas cristãs católicas. Você não tinha como ser cristão não católico. Com a reforma protestante surgirão igrejas cristãs não católicas. Mas como que isso começou? De onde surgiu esse processo? Primeira coisa importante, nós temos lá no Renascimento um movimento intelectual e artístico burguês do século XV e XVI, Europa, e nós estamos vivendo aqui o mesmo período. Esses indivíduos eles se tornam burgueses, se tornam humanistas, antropocêntricos e também racionalistas. Então, um pensamento racional, racionalismo científico. E esses indivíduos passam a questionar a postura da Igreja Católica. Eles são intelectuais que estão saindo das universidades. E esse momento, então, torna-se crucial para a Igreja Católica. A própria igreja, na verdade, formou esses burgueses intelectuais, porque eles vão estudar em universidades, Oxford, Cambridge, Salamanca, Coimbra, e de lá sairão intelectualizados, graças aos professores que eram da igreja, porque a igreja monopolizava o saber, né? Nós já comentamos isso na Idade Média e início da Moderna, o saber era monopolizado pela igreja. E quem detinha o saber, detinha o poder. Agora o problema todo é o seguinte, agora nós temos um grupo novo surgindo, os burgueses, também intelectualizados. E quanto mais você sabe, mais você pergunta. E a igreja não estava preparada para responder. Olha só, fatores que colaboraram. Primeira coisa importante, como eu já citei para vocês, o renascimento. O antropocentrismo, o humanismo, homem, centrismo, centro. O mundo centrado no homem. Antes era o teocentrismo. Tudo era centrado em Deus e quem representava Deus na terra era a Igreja Católica. Então olha só, o antropocentrismo, o humanismo, o racionalismo científico. Tem que existir uma razão, uma explicação racional. Eu gosto de citar aquele exemplo, o homem medieval, ao meio-dia, caminhando na rua, escurece tudo, ele cai de joelhos desesperado. É o fim do mundo e começa a rezar. O homem moderno, burguês, que estudou astronomia, ele vê o momento da escuridão ao meio-dia. O que ele faz? Ele vai aproveitar aquele momento, porque nada mais é do que o eclipse solar. A lua se colocou em frente ao sol. Esse é, na verdade, o pensamento racionalista. O pensamento teocêntrico, tudo é Deus. O racionalismo, ele procura uma explicação. Quero deixar bem claro, não quer dizer que eles não tenham religião, não é isso. Esse é o grande erro. Eles continuam tendo religião, só que na verdade é o equilíbrio. Tem que existir também uma explicação racional. Uma barragem rompeu. Na Idade Média, Deus quis assim. Na Idade Moderna, eles querem saber quem é que fez o cálculo estrutural dessa barragem, quem é que fazia a manutenção dessa barragem. É diferente. Deus não quis que a barragem se rompesse. O homem é que provocou o rompimento da barragem. É mais ou menos nesse processo que eu estou falando para vocês. O pensamento é racional, é humanista e racional. Então olha só, Renascimento. Com os estudos, com o aprimoramento do conhecimento, o intelecto sendo aprimorado cada vez mais, começam as reflexões bíblicas. Então eles começam a ler a Bíblia, mesmo em latim, e começam a entender o processo, e começam a perguntar por quê. Muitos porquês.
E os padres daquela época ainda não estavam preparados para responder, porque ninguém perguntava. E agora começam a questionar, eles ficam numa situação dificílima, porque não estavam preparados para isso. Imprensa de Gutenberg. Gutenberg inventou a primeira impressora da história humana. Ele, na verdade, percebeu que quando um burguês desejava um livro, porque agora todos estão sedentos de saber, o burguês desejava um livro, ele tinha que procurar um monge da Igreja Católica, um monge copista. E esse monge iria copiar o livro para ele. Demorava um tempão e custava muito caro. E o que é que o Gutenberg inventou? Ele inventou os tipos móveis de metal, a tipografia. Ele criou uma impressora para imprimir, né? Na verdade, ele criou uma chapa de metal cheia de furinhos e letrinhas de chumbo pequenininhas que ele chamou de tipos. Esses tipos eram colocados nessa chapa de metal cheia de furinhos, que na verdade era uma página de um livro. Quero ler a República de Platão. Ele pegava, montava a primeira página inteira, de trás para frente, para poder imprimir, colocava nessa prensa, ela descia, passava tinta, ela descia e imprimia. Botava outra folha, descia e imprimia. Descia e imprimia. Fazia isso 1000 vezes, daqui a pouco ele tem 1000 primeiras páginas, 1000 segundas páginas e 1000 livros. Ficou mais barato, surge inclusive as livrarias, né, e tipografias em todos os lugares da Europa. Divulgando o saber, ficou mais barato, mais rápido, e principalmente o pensamento renascentista humanista. Os copistas, obviamente, perderam o emprego. Então foi fundamental. E olhem só o detalhe. Primeiro livro impresso foi a Bíblia, traduzida para o alemão. Vocês vão entender por que é importante essa questão do traduzida para o alemão. Martinho Lutero, vocês verão isso. Venda de indulgências. A Igreja Católica, o Papa Leão X queria reconstruir a Basílica de São Pedro e ele resolve então vender indulgências. A venda de indulgências nada mais é do que a venda do perdão dos pecados. E isso criou uma instabilidade muito grande dentro da própria igreja, que será o fator fundamental para o rompimento de Martinho Lutero com a Igreja Católica, ele sendo um padre da Igreja Católica. Ele rompe com a igreja e monta uma nova igreja, a Igreja Luterana. Veremos a seguir. Outro fator importante é o pecado da usura. O burguês é aquele cara que está questionando, e a igreja não estava preparada para responder. E aí a igreja resolve criar um novo pecado. Olhem só a situação. Pecado da usura. Todo lucro excessivo através do comércio é pecado. Então, quem é que vive do lucro excessivo através do comércio? A burguesia. A igreja falava de um lucro justo, mas é relativo, é lei de mercado, é comerciante. E o burguês ficou extremamente incomodado com a igreja. Vocês lembram o que aconteceu com os senhores feudais quando os burgueses ficaram incomodados com eles? Apoiaram os reis formaram os estados modernos, os países. E a nobreza feudal já era, porque o burguês ele consegue financiar os projetos, ele tem condições financeiras para isso. E agora a igreja comprou uma briga com a burguesia, dizendo que todo burguês era pecador. Qual é o problema? Professor, o que é que tem isso? Burguês pecador. Naquela época, é como se tivesse uma doença contagiosa. Então, todo cara que lucrava com o comércio, as pessoas apontavam o dedo. E aí, como é que fica? A burguesia estava louca da vida com essa nova moral econômica. Bom, então nós temos aqui fatores que colaboraram para a reforma protestante. O Renascimento, com o antropocentrismo e o racionalismo, as reflexões bíblicas, a imprensa, a invenção da imprensa, a tipografia de Gutenberg, tendo a Bíblia, o primeiro livro, a venda de indulgências. O Papa Leão X queria reconstruir a Basílica de São Pedro e autorizou a venda do perdão dos pecados. E o pecado da usura, que atingia diretamente o burguês comerciante, que condenava o lucro excessivo através do comércio. Essa nova moral econômica. Bom, o que é que vai acontecer? Martinho Lutero. Martinho Lutero vai criar o luteranismo, 1483-1546, na Alemanha. Na verdade, a Alemanha ela era composta por vários principados. Não existia o Estado Alemanha, o Estado moderno Alemanha.
Eram vários principados. Aliás, a Itália e a Alemanha serão os últimos a se organizarem como estados modernos. Mas olha só, o Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. Monge agostiniano é o seguinte, é uma ordem religiosa de Santo Agostinho. A igreja é composta por várias ordens religiosas. Então nós temos lá os jesuítas, franciscanos, né? Várias ordens. Né? Temos, por exemplo, a Ordem das Servas de Maria Reparadoras. Então tem várias ordens religiosas. E ele vai então para a Ordem dos Monges Agostinianos. Ele sofreu um acidente, caiu uma árvore em cima dele, e ele fez uma promessa que se sobrevivesse entraria para a igreja e entrou. Né? Isso a partir de 1505. Ele entra para a Igreja Católica. Ele era um intelectual, era um estudioso, um jovem, rapidamente se destaca e torna-se professor de teologia na Universidade de Wittenberg, que é uma cidadezinha na Alemanha. 1511, 1513. Em 1510 ele foi a Roma conhecer o Papa, o alto clero, e ele ficou decepcionado com o luxo que ele encontrou, né, no Vaticano. E nesse momento ele volta para Wittenberg e começa seus estudos bíblicos, de 1511 a 1513. E ele acaba encontrando nas epístolas de São Paulo uma frase fundamental: o justo se salvará pela fé. Santo Agostinho dizia a mesma coisa, você só será salvo pela fé. E o São Paulo, nas suas epístolas, nas cartas de São Paulo, ele dizia que o justo salvará pela fé. O justo será salvo única e exclusivamente pela fé. Porque a Igreja Católica adotava as ideias de São Tomás de Aquino, que dizia assim, é outro santo da Igreja, a salvação pela fé e pelas obras. Então você contribui com a Igreja. E tinha o apoio total da Igreja Católica. Já Santo Agostinho dizia que não, que era só a fé, que era a corrente que era defendida por Martinho Lutero, por ser ele um monge agostiniano. E ele encontra então nas epístolas de São Paulo a frase fundamental para ele: todo indivíduo justo será salvo por sua fé em Deus, na misericórdia divina. Botei aqui embaixo o tópico a excomunhão de Lutero, 1520. Ele será excomungado pelo Papa Leão X e expulso da Igreja Católica. Mas essa é uma história que eu conto daqui a pouco para vocês. Abraçando o Marcão. Eu vou ali tomar um cafezinho e já volto. Voltei. Olha que cafezinho bom. A cafeína me deixou mais otimista. E pronto para falar para vocês sobre a excomunhão de Martinho Lutero, 1520. Olha só, a excomunhão de Martinho Lutero, 1520. O Papa Leão X resolveu que iria reconstruir a Basílica de São Pedro e precisava de dinheiro. O que ele faz? Ele autoriza a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados. E a partir desse momento, Lutero, sendo um padre da igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha, ele tem que vender indulgências. E nesse momento, Lutero se rebela contra a igreja. Foi o fato culminante. Olha só, Lutero afixou na porta da catedral, pegou lá o martelo, o prego e botou na porta da catedral de Wittenberg 95 teses contra a igreja. Não é uma e nem duas, são 95. Na verdade, ele já fazia oposição à venda de indulgências e já lançava a sua doutrina, a sua igreja. Então o cara já estava pronto para resolver, está tudo pronto já. E essas 95 teses, para você ter noção, ele é um padre da Igreja Católica pregando na porta da catedral de Wittenberg, catedral católica, só para não deixar dúvida, 95 teses contra a igreja que ele pertence. Isso aí era uma afronta muito grande. No começo o Papa não levou muito a sério, mas depois ele percebeu que o negócio estava ficando feio. E o que aconteceu então? O Lutero vai acabar sendo excomungado pelo Papa. E aí vem a perguntinha que não quer calar. O cara é corajoso. Como é que ele conseguiu, por exemplo, escapar do tribunal da Inquisição? Como é que ele conseguiu escapar da punição da igreja? Dois fatores foram fundamentais.
o apoio das elites. A burguesia apoiava ele. Porque a igreja tinha criado o pecado da usura. Lembra isso? Lembra disso? Pecado da usura. Todo lucro excessivo obtido através do comércio é pecado. Essa nova moral econômica que a igreja criou, esse pecado. Nesse momento, o burguês apoia Lutero. O burguês tem o quê? Grana. Eis a questão. E outra coisa, os príncipes alemães desejavam as terras da igreja. Só para deixar bem claro isso, 80% da Alemanha pertencia à igreja católica. E o que os príncipes deduziram? Se nós expulsarmos a igreja, pegaremos as terras para nós. Até os camponeses tentaram uma reforma agrária, pegar essas terras, mas Martinho Lutero foi contra. A revolta camponesa liderada por Thomas Müntzer. Mas Lutero foi totalmente contra e apoiou os príncipes. Os príncipes irão pegar essas terras. Chegaram a criar uma liga, a Liga de Smalcald, que é um exército permanente para defender o luteranismo. Exército permanente para defender o luteranismo. Perceberam? Ele tinha um apoio militar e ele tinha um apoio financeiro. Ele fez diferente de outros. Pode perguntar, mas ninguém teve essa ideia de contestar a igreja, né, já que estão saindo, foi só Lutero? Não, Hus, Zwingli, outros carinhas tentaram. Só que o problema deles é o seguinte, eles começaram de baixo para cima da pirâmide social. Pegaram os camponeses para depois chegar na elite. E simplesmente morria nos camponeses, porque não tem estrutura nenhuma. Agora, o Lutero não, ele teve o apoio burguês, elite financeira, e o apoio dos príncipes, a nobreza alemã, que é o apoio militar. E nesse momento, Lutero consegue criar e colocar em prática a sua doutrina, o luteranismo. Ele foi procurado pela igreja, só que ele pulava de castelo em castelo, e nesses castelos dos príncipes é que ele escrevia, na verdade, as suas principais normas para a nova igreja. Doutrina do Lutero, características básicas. Fé, única coisa que vai te salvar. Única forma de salvação. Como já pregava lá nas epístolas de São Paulo, né? O justo salvará pela fé. Bíblia, única fonte de fé. E a Bíblia é traduzida para o alemão. E a Bíblia é a única fonte de fé, não tem outra coisa. A Igreja Católica tem várias fontes de fé, né? Temos imagens, santos, rosários e outras fontes de fé. Para ele não, é só a Bíblia e mais nada. Fim do culto aos santos, imagens. Não tem mais santos e não tem imagens na igreja luterana. Apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O cara então é batizado e faz a comunhão na igreja. Outro fator fundamental, o fim do celibato. Os membros da igreja luterana, os pastores, poderiam constituir família, poderiam casar, coisa que a igreja católica não permitia. Visto isso, então, nós vimos a ideia do Martinho Lutero. Agora vem a história de ser excomungado. O Papa decretou em uma bula papal, bula quer dizer um documento, um decreto. Tá? A bula papal, exsurge Domini, exsurge, aquele que se surgiu, Domini, Deus contra Deus, aquele que se rebelou contra Deus. E ali o Papa fala tudo o que tem que falar e manda excomungar o cara. Está excomungado, está fora da igreja. A minha avó que dizia muito, ô seu excomungado, para mim, né? Você está fora da igreja. Ah, o que tem isso? Naquela época, num país católico, como eu já falei, é uma doença contagiosa, igual o pecado da usura lá da burguesia. Foi excomungado, condenado ao inferno, expulso da igreja pelo Papa. O que ele faz? Ele pega, vai na praça pública, mostrando desprezo e queimou a bula. Claro que ele já estava todo estruturado, tinha o apoio das elites, né? A burguesia e os príncipes já apoiavam ele. Essa é a história de Martinho Lutero, que cria então o luteranismo. Depois outras igrejas aparecerão. O anglicanismo, né, de Henrique VIII, nós temos também o calvinismo, João Calvino, e outros personagens que irão criar novas igrejas, que serão cristãs não católicas. Aí surgiu o termo protestante. Por que protestante? É que os príncipes teve um certo momento que eles foram intimados pelo imperador Carlos V a serem católicos. E eles protestaram, esses príncipes. E surgiu então o termo protestante.
Protestante, então, é todo aquele que é cristão, mas não é católico. Agora nós vamos ver a Contra-Reforma. Qual é a posição da Igreja Católica sobre isso? Mais um minutinho que eu já volto. Estou eu aqui novamente. Vamos lá, para fechar a reforma e a Contra-Reforma. Contra-Reforma é a resposta da Igreja. A Igreja não ia, obviamente, ficar assistindo tudo o que estava acontecendo. Porque em 50 anos na Europa, 40% da população se tornou protestante. E a igreja perdeu fiéis. Nesse momento, o que é que vai acontecer? A igreja vai responder a Martim Lutero. Então, olha só, principais medidas da Igreja Católica: a Contra-Reforma Católica, a reorganização da igreja. Primeiro, criação da Companhia de Jesus, 1540. A Companhia de Jesus foi criada por Santo Inácio de Loyola, que serão chamados de jesuítas, e que, através da educação, sairão pelo mundo para arrebanhar novos fiéis. O grande exército de Santo Inácio de Loyola, para conquistar fiéis para a igreja, exatamente porque o protestantismo estava se expandindo pelo continente europeu. Então, toda embarcação que saía para as grandes navegações sempre teriam padres jesuítas ou franciscanos ou de outra ordem religiosa. Olha só, outra criação aqui foi o Concílio de Trento, 1545-1563. Olha o tempo. Conselho é uma reunião de cardeais, de bispos, para organizar a Igreja Católica. O que eles fizeram então? Primeira coisa importante, reafirmaram os 7 sacramentos. Vocês lembram que eu falei que Lutero só ficou com 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O batismo é a comunhão. Os outros sacramentos foram reafirmados pela igreja. E os coloquei aqui para vocês. Infalibilidade do Papa. A ideia de que o Papa é um indivíduo que não era infalível. O Papa atual, o Papa Francisco, inclusive, questiona esse item da infalibilidade. Outra coisa, monopólio da igreja na interpretação da Bíblia. A Bíblia de Lutero, ela é a única fonte de fé e era o livre exame. Você examina a Bíblia livremente e é uma relação entre você e Deus que te absolve dos pecados. A igreja não. A igreja ela quer o monopólio da interpretação da Bíblia. Papa sucessor de São Pedro. Então, o trono de São Pedro, não, o apóstolo Pedro. O Papa, então, seria, na verdade, o sucessor de São Pedro. Todo Papa que assume a liderança da Igreja Católica. Manteve a transubstanciação. A transubstanciação é a transformação do sangue de Cristo em vinho e o corpo de Cristo no pão, para a comunhão. A Igreja de Lutero rejeitava isso. A Igreja Católica fez questão de reafirmar. Manteve a transubstituição, elaborou o catecismo, que na verdade seria uma espécie de resumo do comportamento das pessoas em relação à Igreja e também para a doutrinação, para a catequese. Criação de seminários para a formação de sacerdotes. Aqui é muito importante, os seminários. Antes não existiam seminários. Um padre formava 3, 4, 5 noviços, que seriam, na verdade, futuros padres. Quando esse padre achava que o cara estava pronto, esse indivíduo era ordenado. Agora não, vai ter que passar por um seminário. Lembre-se que eu falei que a igreja não estava preparada para responder as perguntas. Então agora eles serão preparados para responder. Esses seminários levam anos. É uma formação longa e até hoje funciona do mesmo jeito. Tanto para as irmãs como para os padres, todos passam por seminários e passam por essa situação de ter que estudar, aprender, para poder saber exatamente o que está falando e conhecer todas as regras e normas da própria igreja. Manutenção do celibato sacerdotal. Então os membros da igreja não podem casar.
Já Lutero permitia que seus pastores da igreja casassem e constituíssem família. Bom, essa é a resposta da igreja para tentar, digamos assim, neutralizar a expansão do protestantismo. Então nós temos, por exemplo, o continente americano, um número muito grande, na América Central e Sul, um número muito grande de cristãos, graças ao trabalho de catequese dos jesuítas, franciscanos e outros padres, lá na época da colonização. Forte abraço do Marcão, estou ficando por aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Tenho certeza que tudo chegará a contento e rapidamente voltaremos à normalidade. Abração! Fui!